Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Lucas, dono do canal Betsbom Brasil, trazendo nesse vídeo de hoje exclusivamente as dicas e análises de jogos de futebol para quarta-feira recheada de grandes clássicos, jogos e decisões. Quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, acompanhe o vídeo após a vinheta. Vamos lá, se você se inscreveu no canal, se não está inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou seu like, aproveita agora nesse momento que eu vou estar dando para deixar seu like e deixar um comentário. Isso sempre ajuda a valorizar ainda mais o trabalho 100% gratuito e você vai receber a notificação do YouTube sempre que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Combinado? Vamos lá, começando com os trabalhos na Turquia, rodada 17, jogo às 10 horas da manhã. O Başakşehir, que não faz uma boa temporada até aqui, recebe o Erzurum, jogo válido novamente pela 17ª rodada do Campeonato Turco. Jogo muito bom de duas equipes que não vêm tão bem na competição, mas duas equipes que têm jogos de bons para gols. Vamos trazer aqui as estatísticas delas aqui para vocês, só um minuto. Vai sumir da tela aqui, vai aparecer só a estatística. Bora lá. Vamos lá, começando aqui com o Başakşehir, o time jogando em casa os últimos 4 jogos, perdão, que teve um jogo aqui da Champions League contra o Leipzig. Os últimos 4 jogos aqui foram apenas uma vitória, um empate e 2 derrotas até então. Também teve um jogo de Copa que ele venceu por 7-2. O Başakşehir que não vem bem na competição, como mencionei, as equipes estão oscilando bastante. O Başakşehir ele ocupa apenas a 16ª colocação, enquanto o Erzurum ocupa a 20ª colocação, antepenúltimo aí, quase lanterninha. E é um jogo bom para trabalhar no mercado de gols. O Başakşehir para mim é favorito nessa partida para estar vencendo o jogo, mas eu gosto de trabalhar esse mercado de gols. Vamos lá. Dos últimos 5 jogos, 4 jogos o Başakşehir bateu over 2,5. E o Erzurum, os últimos 5 jogos, 3 bateram over 2,5. Jogando em casa, o Başakşehir, os últimos 5 jogos, os 5 bateram over 2,5 gols. Você pode analisar aqui, bem simples, ó, prático. E o Erzurum, os últimos 5 jogos fora, 3 bateram over 2,5. A minha entrada nesse jogo vai ser no mercado de gols, como mencionei. Vejo o Başakşehir vencendo porque sabe até fazer 2 gols o Başakşehir nessa partida. Esse é um fato importante para levar na live. Mas é um jogo bom para trabalhar o mercado de gols over 2,5. Primeira entrada aqui no canal para vocês, combinado? Vamos agora à próxima entrada. Vamos para a França, duas entradas na França, hoje vamos ter 6 entradas praticamente, ok? Jogo do Lorient versus Mônaco, Mônaco também jogo bom para trabalhar o mercado de gols. Os últimos 10 jogos totais do Mônaco praticamente foram acima de 2.000 gols. E o jogo do Lorient também média de bons jogos para gols, é um time que sofre gol, muitos jogos vem sofrendo gols. Vamos trazer aqui as análises para vocês, estatísticas. Vamos lá, tá na tela. O Mônaco que infelizmente vai ter uma perda aí. Possivelmente o Fábricas não vai jogar. Mesmo assim, tinha muitos jogos que ele estava sendo banco, não estava sendo utilizado. E como mencionei, os últimos 5 jogos do Lorient são jogos para gols. Vem na derrota por 3-0 por Rennes. Os últimos 5 jogos apenas uma vitória. Nos confrontos diretos, mas não tem recentemente. Foi até 2016, então para mim não vale. Mas teve um que foi 2018 apenas por gols. Mas o Mônaco joga no fora de casa, vendo a sequência de gols. Jogo bom para trabalhar o mercado de gols, fazer aqui a mesma situação como eu disse para vocês na classificação. O Mônaco aqui ocupa a 6ª colocação, se vencer entra aqui no G4, que é fase de classificação para Champions League, Liga Europa. E o Lorient é aqui na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos, se vencer dá um salto bastante, vai ocupar lá possivelmente a 16ª posição do lugar do Nimes. E nos últimos jogos das duas equipes, vou trazer aqui o Lorient jogando em casa. Os últimos 5 jogos, 2 bateram somente 2.000 gols. Ó, o Mônaco jogando fora de casa, ó. Os últimos 5 jogos bateu over 2.000 gols. E fora de casa o Mônaco também vindo na sequência interessante para gols. É over 2.000 gols batendo muito forte nessa partida. Porém, o Mônaco vai estar com alguns desfalques. Então na live eu vou tentar pegar um over 1,5.
Ah, Lucas, o gol saiu cedo demais. Pronto, infelizmente se não bateu o limite, então eu fico de fora da partida. Mas é um jogo bom para trabalhar. É um jogo que esse, diferente do Basaksehir, é igual ao Basaksehir Residência over 2,5, para o nível dos desfalques na partida de ambos os times. Eu vou esperar tentar pegar pelo menos o over 1,5 na live. Odd medir 1,75 na live. Over 1,5 na live, 1,75. Se o jogo estiver bem movimentado mesmo, porque sabe aí pegar um gol limite na partida. E eu possivelmente vou estar fazendo alguma entrada no canal do Telegram. Se você não está no canal do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Combinado? Então, over 1,5 a entrada aqui nesse jogo. Lorient vs Mônaco, rodada 18, Campeonato Liga 1 França. E a próxima entrada é pré-game, é o jogo do Brest vs Nice, jogo válido também para as 3 horas da tarde, também 12ª, 18ª rodada. Jogo duas equipes bastante ofensivas que buscam gol, fazem muito gols e sofrem muito gols. Então não tem como eu fugir desse. Ambas as equipes marcam sim. Vou trazer aqui a análise para vocês. O Brest jogando em casa, os últimos 5 jogos dele, 4 bateram ambas as equipes marcam sim, ou seja, foi gol que ele fez, foi jogos que ele só fez gol e sofreu gols. E os últimos 5 jogos do Nice, os últimos 5 jogos jogando fora de casa, ele deixou em pelo menos 3 gols. Então, aqui tem a Liga Europa. Venceu o Nimes, deixou o gol fora de casa. Aqui foi um 0-0. Aqui venceu por 3-0 o Angels. Venceu por 3-1 o Satelier, 0-0, mas os últimos 5 jogos foram jogos que marcou gols em si. E nos confrontos recentes entre eles, teve um 2-2 aqui. Então, jogo bom para trabalhar no mercado de ambas as equipes marcam sim, está pagando 1,70. Vejo muito valor nesse ambas as equipes marcam sim. Duelo entre o Brest versus o Nice, no caso. Jogo que também é aquele famoso jogo de disputação de 6 pontos, praticamente. Quem vencer aqui já ultrapassa o outro e fica bem mais na frente na colocação, obviamente. Então, ambas as equipes marcam sim. Nossa terceira entrada aqui no canal. E vamos de clássico. Milan versus Juventus. Que clássico é esse? Você estiver aí programando alguma coisa para quarta-feira, para o que esteja fazendo, que vai ser bons jogos, excelentes jogos na quarta-feira. Jogo muito bom. O Milan, que é um time que não perdeu na temporada 2020 praticamente, um dos poucos times invictos assim na Europa. Muito bom na competição, muito bem na competição. O Ibrahimovic acabou de colocar recentemente um vídeo no seu Instagram, divulgando lá o trabalho de aquecimento, trabalho de bola, e possivelmente ele vai estar disponível já para esse jogo. Dificilmente ele vai ficar de fora. E o Cristiano Ronaldo, como sempre, começou já 2021 empacando aí 2 gols e dando assistência. É um jogo muito bom. Para mim, o Milan não perde. Para mim, é no mínimo o Milan empata. Eu não vejo a Juventus tão poderosa assim. Isso reflete a Juventus não está poderosa em cima praticamente do que está acontecendo no campeonato. A Juventus é a maior vencedora do campeonato italiano, mas não vem bem na competição. Não está nem ocupando as primeiras colocações, para vocês terem ideia. Bora lá. Como mencionei, o Milan aqui é o líder do campeonato com 37 pontos, aí quase em cima da Inter de Milão. E a Juventus ocupando apenas a 25ª colocação com 27 pontos. A diferença bem boa para o Milan. Os últimos confrontos das equipes foram confronto para gols. Como mencionei, o Milan vem, sequência muito interessante. Jogando em casa, vem sofrendo gols e fazendo gols. No confronto recente entre eles foi 4-1 para o Milan. O Ibra fez, se eu não me engano, 2 gols nessa partida. Deixa eu trazer aqui. Se eu não me engano, o Ibra fez 2 gols nesse jogo. Bem no comecinho fez gol já. Rabiot, Cristiano Ronaldo, foi Ibrahimovic, fez gol de pênalti. Fez um gol de pênalti, foi só um de pênalti. Então, o jogo recente deles foi 4-2 para o Milan. Um jogo bom para ambas as equipes marcam sim. Um jogo bom para o over 2,5. Para mim, o Milan não perde essa partida. A Juventus, que tinha um detalhe que não conseguia empacar 2 vitórias seguidas na competição, conseguiu. Venceu o Genoa e venceu o Parma jogando fora de casa. Mas a Juve jogando fora de casa costuma levar gols nos seus adversários. Não tem como eu fugir desse. Ambas as equipes marcam sim. A odd nesse momento está 1,63. 1,63 turbinando na Sportbet.1. Então vou tentar pegar na live odd mínima de 1,70 ou até 1,75, mas 1,70 já tem valor. Nesse ambas as equipes marcam sim para Milan e Juventus. Agora um clássico, Manchester United vs Manchester City, jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, semifinais. O Tottenham joga hoje, joga às 4h45.
As duas equipes que... Esses dois craques aqui, eu falei após o jogo passado que eu passei contra o Chelsea e Manchester City, falei em entrar em empate anula a favor do Chelsea. Falei que se o De Bruyne tivesse endiabrado, dependendo da formação que o Guardiola colocasse, seria problema. Guardiola botou o Bernardo Silva como falso 9, De Bruyne arrebentou com um gol, uma assistência. Infelizmente o Manchester City venceu. E esse jogo do Manchester City, o Manchester United, Manchester City está sendo um jogo para poucos gols. Para mim, mas talvez seja a opinião de torcedor, o Manchester United leva essa partida, porque é jogo de Copa. O técnico Solskjaer precisa realmente já empacar uma vitória e um título importante para ele. Por que não? Começa o ano 2021, quem sabe numa decisão de título da Copa da Liga Inglesa. E o Manchester United que pode ter o reforço do Cavani ou não. Cavani está suspenso por alguns jogos devido a Federação Inglesa puniu ele devido a ter utilizado palavras de injúria racial contra um torcedor, porém a Academia de Letras do Uruguai, no caso, encomendou uma emenda informando que ele só utilizou um termo que é como se fosse amigo, assim, da linguagem uruguai. Então tem muita gente lá do Uruguai revoltado sobre isso, não mandaram uma carta emitindo lá uma notificação para a Federação Inglesa, ainda não decidiram nada. Então possivelmente o Cavani pode ser disponibilizado nessa partida, sim, até lá. Vou estar acompanhando isso. E o Manchester United jogando em casa, não vinha bem jogando em casa, vinha bem jogando fora de casa. Veio muito bem agora. Os últimos 3 jogos, 3 vitórias importantes contra o Aston Villa, contra o Wolverhampton no finalzinho. Mas o Manchester ainda não está dando confiança nenhuma para seu torcedor e para quem assiste os jogos. Como mencionei, Bruno Fernandes tem jogo que ele some. O jogo passado contra o Aston Villa sumiu da partida, não jogou bem. Aí do nada ele começa a dar 2 finalizações, uma no travessão, conseguiu quase dar uma assistência clara de gol. E o Manchester City é uma incógnita. Por mais que venceu o Chelsea, deu um nó tático técnico Guardiola em cima do Frank Lampard, mas é um time que mesmo assim não dá tanta confiança. E no recente confronto entre eles, o Manchester United venceu por 2-0, mas foi um jogo anteriormente aí, foi um jogo 0-0 apático, ridículo, horrível, parecia que ninguém queria ganhar, não teve pouco coisa amarela, só 2 cartões amarelos. Eu digo para vocês verem como estava muito emocionante esse jogo, não teve horrível. Então, para mim é um jogo de poucos gols, 3, quem sabe entre aqui, mas eu vou estar acompanhando no ao vivo, não estar fazendo entrada aqui para vocês, vou estar acompanhando ao vivo. Esse jogo eu vou estar fazendo entrada com certeza no canal do Telegram. Se você não está no canal do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, mas essa partida vou estar fazendo entrada lá, ok? E nossa última entrada aqui no canal, o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo, líder do campeonato. Infelizmente, vem de uma desclassificação referente à Copa do Brasil. Nós tivemos 2 greens no confronto de ida e volta do jogo do São Paulo e Grêmio. E jogo bom para o mercado de gols. É aquele jogo que eu sempre falo para vocês. É um jogo que a casa de aposta coloca como under, mas a tendência alta para gols. Então a entrada que eu vou estar fazendo aqui é no mercado de gols, over 1,5 na live, odd de 1.70. Recentemente o confronto entre São Paulo e Red Bull Bragantino, todos foram para gols. Os últimos 3 jogos, os 3 bateram over 1,5. Jogo bom de 2 equipes que precisam vencer. O Bragantino jogando em casa, vem de sequência de gols. Apenas esse jogo que foi uma perda por 1-0 para o Atlético Paranaense, estava em cima, merecia empatar essa partida. Eu fiz essa entrada, se eu não me engano, peguei um head no over 1,5. Se eu não me engano, eu estava assistindo e ia mandar aí, não sei, não lembro, mas não foi no vídeo, foi no Telegram. E o São Paulo jogando fora de casa, vem da sequência de gols, então não tem como eu fugir desse over 1,5 na live, odd de 1.70. Nesse momento tá pagando 1.33. Se você quiser colocar numa múltiplazinha, fique à vontade, uma duplinha, fique à vontade, ok? Combinado, galera? Sempre agradecendo a você que está inscrito no meu canal. Se você não está inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta. Tamo junto, ótima quarta-feira, ótima terça-feira e quarta-feira a todos. Ficamos com Deus, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!